Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Walter Isaías Moreira Alves, sou estudante de Biblioteconomia da UNB e hoje eu estou aqui para apresentar o meu TCC chamado A Utilização da Inteligência Artificial para Combate à Desinformação. Eu fui orientado por uma das professoras mais admiráveis da FCI, a doutora Rita de Cássio. Ela foi incrível e finalmente, depois de anos lutando contra meus problemas de saúde físicos e mentais, eu consegui estar aqui para apresentar esse trabalho para vocês. Bom, nesse trabalho de curso eu entrei de cabeça na ideia de desinformação, e não só a desinformação como a inteligência artificial, sendo duas coisas modernas muito discutidas e sendo, de acordo com vários artigos utilizados, um dos principais problemas da nossa modernidade atual. Tanto o uso da inteligência artificial, quanto a desinformação, as fake news, ou como a internet está difundida hoje em dia. Claro que quando a gente fala da desinformação, a gente percebe que é um tema que não é tão recente, não tanto quanto a IA. Eu consegui essa informação em um artigo chamado A Leitura Subversiva e a Queda da Monarquia, pela Desiree Ferreira. E ela fala que antigamente, na época da invenção da prensa, o ser humano já tinha criado as primeiras desinformações. Eram momentos em que os monarcas, em que as pessoas estavam tentando difamar pessoas do alto escalão. Então isso lá pro século XV, no antigo regime da França, estava rolando já. A gente percebe que naquela época era muito mais difícil de criar uma desinformação, certo? Precisavam se reunir em um certo lugar, ter uma impressora, de prensa, cavalo, papel. Então tudo isso reunia muitos recursos e também demanda muito tempo. Então no final das contas a gente desenvolveu isso. E a evolução desse problema para hoje em dia está numa escala completamente diferente. Hoje a gente percebe que a desinformação, além de ser criada com uma facilidade muito maior dentro da modernidade, ela se tornou meio verdade, meio falsa, misturando fatos reais com fatos falsos. Vou explicar isso logo à frente. Então, nós temos o catalisador, que é a inteligência artificial, que hoje em dia está sendo usada como uma arma para poder atacar pessoas com desinformação, com fake news. E a IA generativa, ela cria muitas coisas com facilidade, diferente de antigamente, que você precisava de tantas coisas e tanto tempo. Hoje em dia, com menos de 5 minutos, alguém está ali criando uma verdade misturada que pode enganar muita gente. E isso é uma coisa extremamente importante para que a gente possa estar analisando nesse processo. Então, a solução para isso que eu encontrei é estar utilizando da mesma ferramenta para combater o mesmo problema. Nós temos aqui uma arma que foi criada e está sendo utilizada pelas pessoas para poder fazer mal. E nós precisamos utilizar da mesma arma, mas não para fazer mal, mas sim para proteger. Então passamos aqui para o próximo slide. É que nós chegamos no norte da nossa pesquisa, onde nós vamos ver o objetivo geral, que é analisar essas possibilidades e como o uso da inteligência artificial pode de fato combater a desinformação. Isso com a nossa contribuição, cientistas da informação, que vão estar ali como mediadores, ou seja, a inteligência artificial não vai fazer todo o trabalho. Isso nem é possível dentro da minha concepção de ser humano, que acredita que nós ainda estamos por trás das máquinas, certo? Então a ideia é esse sistema conseguir analisar em tempo real as tipologias de desinformação dentro da internet. Nós vamos analisar as abordagens e as técnicas das inteligências artificiais no enfrentamento dessa desinformação. Também vamos avaliar as dimensões éticas e sociais para se regular esse sistema e, principalmente, como eu disse, discutir o papel crítico do mediador da informação, do profissional da informação dentro desse sistema de combate à desinformação. Dentro do trabalho, eu cito o que são os pilares da confiança informacional. Então, nesse momento, eu reuni o que eu chamei dos 3 pilares da confiança informacional. Eu me apropriei de 3 conceitos de artigos diferentes. Primeiramente, o artigo da mediação à apropriação da informação, do autor Almeida Júnior, que ele escreve sobre essa questão da mediação do bibliotecário, do qual ele escreve essa relação do bibliotecário com a informação, em que ele media a informação certa. Comenta muito sobre a leitura das informações, a apreensão das informações para poder repassar a informação certa para o usuário. A governança algorítmica, pela autora Safiya Noble, do livro que mais me inspirou para escrever esse TCC, que são Os Algoritmos da Opressão. Fala muito sobre essa questão dos algoritmos não serem algo automático, que ele se apega muito a valores e conceitos, mas isso aí eu vou explicar um pouco mais tarde. E por último, não menos importante, a literacia informacional, ou como os professores da banca recomendaram dizer, competência informacional, que é escrito pela autora Marta Valentim
no artigo Gestão, Mediação e Uso da Informação, onde ela fala, inclusive, que esse sistema de literacia informacional precisa ser atualizado urgentemente para adaptar esse cenário do passado, quer ensinar alguém a utilizar o sistema da biblioteca para conseguir encontrar algo que é desejado dentro do acervo, mas hoje não é mais sobre encontrar um livro ou outro dentro do acervo, e sim gerenciar essa avalanche de informações que a gente tem todos os dias na internet. O que também pode ser chamado de apropriação ou competência algorítmica. Então eu utilizei esses 3 conceitos para criar os 3 pilares da confiança informacional, do qual eu aplico nesse sistema que eu tentei adaptar para poder combater a desinformação. Então agora a gente cria esse desenho empírico que vai testar essa mediação algorítmica, que foi o survey, o questionário que eu criei, reunindo 37 pessoas de idades e opiniões diferentes, onde eu exponho ele a manchetes, mais ou menos da época de 2019 a 2022, onde a gente encontra essas notícias sobre a pandemia e sobre as eleições. Então no próximo slide eu começo a mostrar os questionários que eu utilizei com as chamadas intervenções suaves, ou soft interventions, que dão um contexto visual para sinalizar o que seria uma fake news, evitando censurar o que a pessoa está tentando postar. Mas explico isso com mais detalhes já já. Agora, um passo importante para continuar esse trabalho é demonstrar um gráfico, onde eu perguntei para os respondentes a confiança que eles tinham no meio digital, das mídias tradicionais, que são televisão, jornal, rádio, agência de checagem, e os aplicativos de mensagem, como WhatsApp e outros mais. Aqui nós podemos perceber que a maioria das pessoas, cerca de 51,4%, tem plena confiança nas mídias tradicionais, enquanto uma boa parte das pessoas também tem as suas dúvidas dentro das mídias tradicionais. Já em aplicativos de mensagem em redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Facebook, a gente percebe uma grande desconfiança. Uma pequena parte acredita que, dependendo da notícia, pode ser confiável, mas a grande maioria acredita que uma notícia dentro dessas plataformas não são confiáveis. Porém, mesmo a população desconfiando dessas redes, ainda existe um espaço fértil para a imaginação e para a criação de ideologia, de valores contraditórios, que fazem a mediação da informação nesses espaços serem muito importantes. Mostrando a confiança que as pessoas têm na mídia tradicional, sendo as notícias dela baseadas numa agência de checagem, já seria um grande passo ter uma ferramenta como a intervenção suave para poder redirecionar as pessoas dos aplicativos de mensagem para as mídias tradicionais, que por mais que pareça um trabalho simples, pelo problema de atenção que as pessoas têm hoje em dia, já seria de grande ajuda. Então nós partimos de fato a explicação para poder ensinar as pessoas o que é a desinformação e estimular e desafiar as pessoas a terem essa consciência, essa competência, essa literacia algorítmica. E para que isso seja possível, eu peguei um artigo da Recuero chamado A Desinformação Narrada pela Checagem, em que ela demonstra 3 tipos de desinformação, que antes mesmo de fazer esse trabalho, até para mim, era um mistério. Aqui nós temos a misinformation, que ela é tratada como aquela desinformação sem um propósito de machucar. Tá mais para aquele conselho de uma avó dizendo que se você tomar um chá de canela, você vai melhorar de algum problema de saúde. Sem embasamento médico, porém sem a menor intenção de realmente causar danos. Só uma vontade muito funda do coração de conseguir ajudar alguém. Mesmo que essa desinformação seja sem intenção de machucar, é importante que as pessoas saibam o que realmente vai curar a doença. Então, para esse tipo de informação, seria muito interessante a soft intervention, não para desmoralizar o conhecimento da pessoa, mas para mostrar uma realidade que vai ajudar mais quem realmente está precisando. Então, nós vamos para a disinformation. A disinformation, de fato, é a desinformação criada para manipular e para estressar. Ela tem 2 propósitos. Um pode ser viés político, ou algum outro viés de manipulação enviesada em algum valor, ou pode ser uma desinformação contendo uma mentira para gerar visualização e com essas visualizações obter algum lucro. Dentro do questionário eu coloco alguns exemplos sobre essa desinformação. Então, em algum caso, como eleitores que estavam compartilhando datas erradas da eleição, por exemplo, para poder enganar as pessoas. Uma notícia bem difundida de desinformação durante a época da pandemia foram a alegação de que existiam microchips dentro das vacinas. Frequentemente, inclusive, acusando o Bill Gates de ser o arquiteto desse plano. E por que essa notícia foi feita para poder prejudicar? Porque por conta dessa desinformação, eles estavam alegando um valor muito ligado a algum viés político. E as pessoas que acabaram não tomando vacina por medo dessa desinformação podem ter tido problemas no futuro com relação à Covid. E por último,
a malinformation, que é a das mais complexas de se entender, porque é utilizado de um contexto verdadeiro, de um vídeo verdadeiro, de um texto verdadeiro, só que modificando pequenos detalhes. Um exemplo é o vídeo do Joe Biden, que foi retirado de contexto em 2020, com trechos de discursos cortados, retirados de contexto com o objetivo de influenciar o público e prejudicar a imagem do candidato. Dentro do questionário eu fiz uma pergunta importante, questionando se as pessoas concordavam com a opinião da autora Noble, que ela fala que os algoritmos são propostas carregadas de valores e vieses, que não são meramente códigos e que merecem muito investigação e mediação de um ser humano para evitar que esses algoritmos se aproveitem das pessoas para lucrar ou manipular. Nós podemos ver como funcionaria de fato esse sistema de soft intervention, ou de intervenção suave. Aqui vocês veem uma tela de um celular e dentro dessa tela tem uma notícia. E como podemos observar, nós sempre vamos ter algum apelo emocional. Então aqui nós temos uma descoberta revolucionária. Isso já vai ser explicado, porque é uma categoria de chamar atenção. Então isso daqui já vai ser automaticamente identificado em mensagens em tempo real. Confirmam nova fonte de tecnologia renovável. Como vocês podem ver, foi sublinhado em azul, e ao passar o mouse ou colocar o dedo no celular em cima dessa linha azul, você vai ser redirecionado para uma notícia que vai estar dentro de uma agência de checagem vinculada a alguma mídia tradicional, em que você vai estar validando aquela notícia. Notícias verdadeiras não vão precisar estar sublinhadas, mesmo que as pessoas possam, como sempre puderam, copiar ela e colar em alguns mecanismos de pesquisa para estar buscando uma agência de checagem. Mesmo que as pessoas desconfiem de notícias, de posts que não têm intervenção, elas podem copiar e colar para buscar. Essa rotulagem, ela evita a questão da censura, que como nós mesmos sabemos, caso alguém poste algo na internet e alguém tire aquilo da internet sem explicar, sem apropriar da informação, a pessoa vai acabar acreditando que ela de fato sabe algo e as pessoas estão evitando que as pessoas entendam a verdade que ela está colocando. Então, com muitos anos, nós já sabemos que a censura não funciona. Esse método descarta, em parte, a necessidade de estar tirando aquela informação, mostrando para as pessoas uma forma mais fácil de identificar se ela é real ou não. Então nós vamos agora para a parte, de fato, da eficácia dessa mediação algorítmica. Aqui eu fiquei impressionado, mas nem tanto, pois é fato que as pessoas ainda desconfiam muito da inteligência artificial. Pela pressão que a gente está sofrendo todos os dias, escutando sobre o como a gente pode acabar se atrapalhando no futuro com ela, muita gente tem um pé atrás com isso. Então, dentro das perguntas, cerca de 38,9% das pessoas assumiram que essa intervenção modificou a opinião deles, mesmo que de forma significativa. Então, nesse gráfico, nós podemos perceber que muita gente ainda desconfia e preferiu acreditar que aquilo não tinha feito alguma diferença. Porém, a gente vê a coisa começar a ficar interessante na próxima pergunta, em que eu questiono os respondentes se eles teriam coragem de compartilhar uma notícia, sendo que teriam ali uma intervenção dizendo que aquela notícia era falsa, com redirecionamento para a notícia real dentro de uma agência de checagem. E 61,1% das pessoas assumiram que não compartilhariam essa notícia. Então, por mais que tenha certa desconfiança dentro da identificação, que já vai ser explicado, eu acredito que essa desconfiança é só por uma falta de explicação no quesito da mão humana, porque não é só a máquina, se cria essa desconfiança generalizada da IA. Mas só de a gente perceber que a maioria das pessoas assumiram que não iriam querer compartilhar aquele post, pelo fato de ele ter sofrido a intervenção, já mostra que isso já diminuiria e muito o compartilhamento de notícias falsas. Claro, torcendo muito para que os mediadores por trás disso sejam boas pessoas, sem viés político-religioso e, de preferência, um cientista da informação. Então a conclusão empírica disso tudo é que a gente tem um freio de mão cognitivo que impede o espalhamento compulsivo, criando esse espaço vital dentro da internet para o discernimento humano. E nesse slide eu mostro uma das partes mais importantes, que é demonstrar para o usuário que a inteligência artificial ela tem dois lados. Então como a gente pode confiar em algum desses lados da inteligência artificial? A gente precisa diferenciar a IA que cria desinformação, que ataca, e a IA que defende, que identifica. Essa IA que identifica é a IA analítica, que pode procurar anomalias repetidas através de um aprendizado indutivo. Assim, ela cruza padrões informacionais, emocionais, com vieses políticos, feitos para manipulação,
e leva esse padrão de desinformação para os grandes bancos de dados de boas agências de checagens, com bons cientistas da informação por trás de tudo isso. Porém, deixar só a máquina sozinha para identificar e rotular essas informações é um grande tiro no pé. Como diz a Noble, não existe algo como algoritmo neutro. Eles são carregados de valores e intenções. E tudo isso está em volta em quem paga e do que lucra. Então é nessa hora que o bibliotecário, o mediador da informação, o cientista da informação tem o dever de utilizar de todo esse conhecimento para poder estar autorizando essas rotulagens. O que a inteligência artificial vai fazer não necessariamente é fazer o trabalho para a gente, mas ela vai poupar muito tempo reunindo várias notícias em tempo real, principalmente o núcleo dessa notícia, para dar o poder para o cientista da informação conseguir avaliar aquilo, identificar numa agência de checagem que realmente se trata de uma fake news, de uma desinformação, e sim autorizar a IA a começar a colocar rotulagem dentro dessas notícias postadas no presente, passado e futuro com esse padrão desinformacional. Então nós temos essa ferramenta que vai ajudar e muito no controle dessa explosão informacional que a gente está passando nos dias de hoje. Então, próximo slide. Aqui a gente vai comentar um pouco sobre o imperativo da mediação humana, que é justamente um pouco do que eu estava falando no último slide, mas é mais sobre essa questão da educação, porque no processo de rotulagem, no processo de redirecionamento, a gente acaba podendo ensinar o usuário a ele mesmo ter o discernimento da informação. Então aqui a gente tem a curadoria algorítmica, que vai garantir que se priorizem fontes de informações sólidas, confiáveis, e não só isso, como ensinar para o usuário que sim, aquela fonte de informação é sólida e confiável. Dá para ele ferramentas para ele identificar e confiar no mediador que está ali. Como a maioria das pessoas, de acordo com as informações de pesquisa, confiam mais nas redes tradicionais. Agora, dentro da mediação educativa, você percebe que o bibliotecário, o cientista da informação, ele surge para poder ensinar o porquê da máquina ter rotulado aquilo. E assim a gente tem uma governança ativa, que a gente terceiriza as decisões de infraestruturas matemáticas e complexas para IA conseguir identificar os padrões, enquanto nós fazemos o trabalho da mediação, que só pode ser feito por outro humano. E por fim, como considerações finais desse trabalho, vamos reiterar os fatores que levaram à criação dessa ideia. Primeiramente, a face da desinformação, que com o tempo se modificou, deixando de ser puramente falsa e adquiriu um aspecto financeiro. Portanto, foi e é desenhado de forma a burlar as nossas emoções e manipular a gente. O poder que pode ter essas intervenções suaves dentro da identificação dessas desinformações, que mesmo com um trabalho simples como esse, demonstra que isso pode, de fato, romper um ciclo de espalhamento de uma fake news, de uma desinformação, e o mais importante de tudo, o fator humano, que está aqui para poder utilizar a ferramenta inteligência artificial para facilitar o nosso processo de mediação algorítmica, transformando o nosso trabalho em algo mais simples, porém muito mais eficaz. E por fim, uma citação dessa autora maravilhosa que escreveu justamente sobre os algoritmos e como eles podem trazer uma resposta completamente basada em racismo, em preconceito. Então é que ela diz essa frase: os algoritmos não apenas organizam a informação, mas também as nossas percepções do mundo. Porque no fim o combate à desinformação ela não vai exigir da gente só uma grande tecnologia que resolva tudo pra gente, mas que a gente desempenhe a nossa competência ética dentro do nosso dia a dia e como um cientista da informação dentro do nosso trabalho. Muito obrigado.